Nem sempre é fácil estudar a Bíblia, pois alguns textos muito difíceis de entender, tipo choro e ranger de dente, uma besta que emerge do mar, uma mulher vestida do sol com uma lua embaixo dos pés, vi um dragão e a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Como entender essas palavras? Qual o significado desses textos para nós? Gostaria, através do estudo de hoje, levá-los a uma melhor compreensão da Bíblia Sagrada. Antes de começarmos, gostaria de convidá-los a fazer uma oração para nós buscarmos a direção do Senhor. Feche seus olhos. Maravilhoso Senhor, nós louvamos o Teu nome por esse momento. Nos agradecemos porque agora iremos abrir a Tua palavra. Convidamos a pessoa maravilhosa do Teu Espírito para que da mesma forma Ele guiou os profetas na verdade da Tua palavra. Nesse momento Ele nos guie no entendimento da mesma, para que essa palavra possa fazer transformação, para que ela possa transformar a nossa vida. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 16, versículo 13. E diz assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O primeiro passo para o estudo da palavra de Deus é a busca pelo Espírito Santo. O convite, o que nós fizemos agora ao orarmos, nós convidamos o Espírito Santo para que ele fosse nosso guia aqui no estudo da palavra de Deus. Ele vai trabalhar através da sua mente, do seu entendimento, te dando esperança, te ajudando a compreender a verdade do texto da Bíblia. Pois lermos a palavra de Deus nem sempre é fácil. Talvez a maioria dos textos que nós usamos e sabemos de cor, não entendemos o significado real dele. Te dou um exemplo. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu pergunto, você pode todas as coisas? Se você pode todas as coisas, por que você não tem tudo o que você quer? Significa que eu não posso todas as coisas ou não é o Senhor que me fortalece? Ou eu estou interpretando o texto de uma forma errada. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é seu pastor, me diga, você acredita que o Senhor é seu pastor? Agora, seja realista, nunca faltou nada em sua casa? Será que nunca faltou nada em sua casa ou o Senhor não é o seu pastor? Ou será que você está interpretando esse texto de forma errada? Porque o texto mais na frente diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Se você anda no vale da sombra da morte, te faltou alguma coisa, talvez segurança, talvez saúde. Então, a interpretação desse texto pode estar incorreta, mas nós vamos hoje, através do estudo da Bíblia, ver como melhor interpretar a Bíblia. Primeiro passo, a Bíblia era dividida em gêneros literários diferentes. Te dou um exemplo. A Bíblia era dividida em história, poesia, profecia, evangelhos e cartas. Então a primeira parte da Bíblia, de Gênesis ao livro de Esther, são livros históricos. Os livros históricos, eles são mais fáceis de compreender, pois você entende como se lê. Pelo menos 90% desse livro, você entende como se lê. Vamos supor, eu quero saber porque Davi é o homem segundo o coração de Deus. Eu vou pegar o livro onde fala do nascimento de Davi, a história de Davi, e vou ter certeza porque que Deus chama ele de homem coração de Deus, pelo que está escrito. Ele tem uma compreensão mais fácil. Mas a Bíblia também, do livro de Jó até o livro de Cantares, são livros conhecidos como poesias. E essas poesias, é interessante que nessas poesias os autores expressam seus medos, seus sentimentos são expressos nesses textos. Sua angústia e a sua confiança também em Deus, ele revela isso através de poesia. A Bíblia também, do livro de Isaías ao livro de Malaquias, incluindo o livro de Apocalipse, são livros proféticos. E os livros proféticos, pelo menos 95% deles não entendem como se lê. Vamos supor, se você lê o livro histórico que fala que o mar se abriu, o mar literalmente se abriu. Quando a Bíblia fala no livro profético que vi emergir do mar, a palavra mar lá não é um mar literal. É um símbolo que ele tem um significado que precisamos descobrir esse significado na própria Bíblia. A Bíblia também tem os seus evangelhos. Os seus evangelhos são os 4 livros
São os 4 primeiros livros do Novo Testamento, são Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros, eles são a maior revelação de Deus, porque ali aparece a pessoa de Jesus. E esses livros também, 85% deles você entende como se lê, mas nem tudo você entende como se lê. Jesus ali fala algumas parábolas, e essas parábolas, elas têm símbolos e significados, ele usa metáforas, e você precisa compreender esses significados. Vamos supor, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Você precisa entender qual o significado do grão de mostarda, o que Jesus quer explicar através dessa parábola. Para você entender, é importante você fazer algumas perguntas. Para quem Jesus está falando? Por que ele está falando? E qual a reação das pessoas ao ouvirem o que ele está falando? E essas perguntas todas vão ser respondidas quando você for para o próprio texto bíblico. Isso se chama texto, estudar o texto dentro do seu contexto. Talvez é necessário você ler um capítulo antes, um capítulo depois. Talvez, para entender o texto, é necessário até ler o livro inteiro. Então é importante você considerar, antes de atribuir um significado à palavra, o seu contexto. A Bíblia também são baseadas... A Bíblia também tem suas cartas, que elas são ali de Romanos ao livro de Judas. Essas cartas foram cartas literais direcionadas a uma igreja, a um público específico, com um objetivo também específico. Então, quando você pega a palavra tudo posso naquele que me fortalece, está escrito em uma carta. Qual o significado dessa palavra dentro do contexto? Para quem ele estava enviando essa carta? Por que ele estava falando isso? Quem é que estava falando isso? Para quem ele estava falando isso? São perguntas que todas vão ser respondidas na sua leitura da Bíblia. Então, quando você pega a Bíblia para ler, ela é um livro que deve ser investigado, examinado. Nós vimos no estudo passado que os bereanos, eles liam a Bíblia todos os dias, para ver e ter certeza se o significado das palavras que Paulo tinha falado era aquilo mesmo que estava na Bíblia, pois nós devemos fazer da mesma forma para conhecer o entendimento e significado da Bíblia. Já falei um pouco aqui sobre o gêneros literários da Escritura, mas outra coisa que é muito importante e é necessário para você compreender o texto bíblico é a forma de estudo pela qual você vai para a Bíblia. Você vai em busca de quê? Você vai em busca de argumento para alguma coisa que você quer fazer, ou você entende que esse livro é a palavra de Deus e você quer saber a palavra de Deus a respeito de determinado assunto? Vamos supor, se você quer saber sobre a vinda de Jesus, você não vai entender sobre a vinda de Jesus em um livro em específico. Mas como que você vai entender? Toda a Bíblia, um pouco aqui, um pouco ali, fala sobre a vinda de Jesus, e você precisa juntar todos esses textos para que você tenha uma compreensão do que a Bíblia fala a respeito desse assunto de modo geral. Porque se você pegar um texto fora do contexto, você pode arrumar pretexto para uma coisa que não é a verdade. Então é importante o nosso estudo de forma temática. Uma coisa muito importante e interessante é que a Bíblia ela foi escrita por 40 autores. Esses 40 autores, eles viveram em tempos diferentes. A Bíblia foi escrita em mais ou menos 1500 a 1600 anos. A Bíblia tem 1189 capítulos. A Bíblia tem 31.102 versículos e nenhum desses capítulos, nenhum desses versículos se contradizem. Vamos supor, se a Bíblia diz que Jesus virá e todo olho verá, toda a Bíblia vai confirmar que Jesus vai vir e todo olho verá. Se você achou um texto que contradiz algum texto da Bíblia, ele não está contradizendo. Na verdade, a sua interpretação está errada. Porque o mesmo Espírito que falou no Antigo Testamento é o mesmo que fala no Novo Testamento. Então a Bíblia não se contradiz. Se você encontrar alguma contradição, está na sua interpretação da Bíblia. Gostaria de dar algum exemplo de como estudar a Bíblia usando aqui os livros que são os livros mais difíceis de interpretar. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 12.
Apocalipse é um livro profético, 95% do que está escrito ali não entende como se lê. Ele usa imagens, ele usa símbolos e precisamos entender o significado desses símbolos. E todas as respostas e significado desses símbolos, a Bíblia tem que dar as respostas. A Bíblia tem que dar o significado desses símbolos. Porque se eu atribuir o significado da Bíblia, eu estou ultrapassando a palavra de Deus. E eu não posso fazer isso no meu entendimento da Bíblia. Mas olha só, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12. Diz assim: vi-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Olha só, o que significa mulher na profecia? O que significa lua embaixo dos pés, vestida do sol? Qual o significado desse texto? Esses textos, para ser mais rápido, eu vou falar os textos, vai aparecer aqui na tela e você vai pesquisar em casa esses textos. Primeiro, qual o significado de mulher? Efésios capítulo 5, versículo 22, 23 e 24, Jesus usa uma analogia de marido e mulher. E ele diz que ele é o cabeça da igreja, como que o homem deve ser o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Ele diz que a mulher, a igreja, é sua esposa, ele é o noivo. Em algumas parábolas também ele explica isso. Então mulher significa igreja. A Bíblia diz, Jesus diz que mulher é igreja. Ele usa essa analogia, dizendo que a mulher é a sua noiva e ele é o seu esposo. Segundo significado, essa igreja, ela está revestida do sol. O que significa sol na Bíblia? Qual o significado que a Bíblia dá? No livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 12, diz que o sol da justiça nasceria para a salvação da humanidade. Quem é o sol da justiça que nasceu para a salvação? Jesus Cristo é o sol da justiça. Então, é uma igreja revestida de Jesus. Mas essa mulher também, essa igreja, ela está com a lua embaixo dos pés. O que significa a lua na Bíblia? Qual é o significado dessa luz? A lua é uma luz, ela traz claridade. E olha só o que significa Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então essa luz, essa lua onde ela está firmada é a palavra de Deus. Olha só que interessante. Já entendemos aqui que a mulher é a igreja revestida de Jesus, firmada na palavra de Deus. Ela também tinha uma coroa de 12 estrelas. Qual o significado dessas 12 estrelas? A palavra 12 é muito usada na Bíblia, e sempre que ele usa a palavra 12, usando para os seus apóstolos, para as 12 tribos, para o seu povo, né? E a palavra estrela também é usada na Bíblia, endereçadas a anjos. Vamos supor, Isaías capítulo 12, capítulo 14, versículo 12, ele diz assim: ó como caíste do céu, ó estrela da manhã. Dizendo ali da queda de Lúcifer, ele chama ele de uma estrela. A Bíblia atribui a palavra estrela a anjo. E anjo, ele era o quê? Um mensageiro. Todas as vezes que o anjo vinha aqui, ele vinha para dar uma mensagem. Então, a palavra estrela pode significar os 12 apóstolos. Porque aqui pode significar uma mulher ou uma igreja revestida de Jesus, firmada na palavra de Deus e com ensinamentos dos profetas e dos apóstolos, e com o ensinamento dos 12 apóstolos. Olha só que interessante, você teve um entendimento da palavra de Deus. Mas só que o versículo 3 também diz bem assim, ó: viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças. O que significa esse dragão? Quem é esse dragão que está que ele até mesmo tenta matar a mulher? A Bíblia, ela precisa te responder. O livro de Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz assim, ó: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi tirado para a terra e com ele os seus anjos. Fala que esse dragão é o diabo.
Ele é Satanás, a antiga serpente. Mas só que ele também diz aqui, ó, no versículo 6, diz assim, na verdade o versículo 4 ele diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Olha só, a sua cauda. O que significa cauda na Bíblia? O que significa cauda? Porque alguém pode imaginar um bicho grande, feio, com uma cauda e a sua cauda batendo nas estrelas. Você consegue você consegue pensar nisso? Mas não é isso que ele quer dizer. A sua cauda tem um significado. Olha só o que diz Isaías capítulo 9, versículo 15. Isaías 9:15 diz assim: o ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Então, o profeta que ensina a mentira é a cauda. Então, o que significa cauda na Bíblia? Falsidade ou falso profeta. Vamos voltar para o texto de Apocalipse capítulo 12. Diz que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Qual o significado disso então? Se cauda significa falso profeta ou falsidade, o falso já é o dragão. Então aqui o texto pode significar falsidade. A sua falsidade arrastou a terça parte das estrelas do céu. Sabe o que significa? Estrela significa anjo. Isaías capítulo 14, versículo 12. Então, esse anjo, ou esse dragão, que é o diabo Satanás, ele conseguiu com a sua falsidade enganar uma terça parte dos anjos do céu. E o texto está querendo dizer que há um conflito. A igreja, que é revestida de Jesus, firmada na palavra, com o ensinamento dos profetas, mas há também um dragão, que é o diabo, a antiga serpente, que arrastou a terça parte dos anjos do céu. Ele não está sozinho, ele está com essa quantidade de anjos com ele, e ele está num conflito contra a mulher. Percebeu o que o texto bíblico diz? Mas para que você entenda a verdade da palavra de Deus, você precisa ter no seu coração o amor pela palavra de Deus. Se você não tiver o amor pela palavra de Deus, você será enganado. Porque também existem falsos profetas, falsos ensinamentos, e a Bíblia muito adverte sobre isso. Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele repete várias vezes: vede que ninguém vos engane, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. E esses falsos cristos, falsos profetas, ele vai aparecer com um falso ensinamento da palavra de Deus. Ele vai aparecer com coisas que Deus nunca falou, mas eles vão usar a Bíblia para mostrar isso para você. Eles vão dar significado a coisas que a Bíblia nunca deu significado. E qual que é a sua parte nesse momento para que você não seja enganado? Para você não ser enganado diante das profecias, das Escrituras, aquilo que você lê e não entende, você precisa fazer então somente o que Daniel, no capítulo 7, faz, como recebe algumas revelações que ele não entende. E ele diz no capítulo 7, diz assim, ó, capítulo 7, versículo 19: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível. Sabe o que Daniel está falando? Eu tive o desejo de conhecer a verdade. Hoje existe mais de 44 mil religiões, todas elas ensinando coisas diferentes. E todas elas, em cada uma delas, se você chegar, elas dizem que tem a verdade, mas cada uma delas pensam diferente, parece que são Jesus diferentes, uma pode uma coisa, uma não pode a outra. Será que a Bíblia está se contradizendo? Será que a Bíblia dá imagem para tantas coisas, para você crer em tantas coisas diferentes dessa forma? Eu acredito que existe só uma verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você precisa buscar, ter o desejo como Daniel: Senhor, eu quero saber a verdade sobre esse assunto. A verdade não pode ser a verdade porque você está em uma religião e você foi ensinado, e tudo aquilo que não está de acordo com a sua religião é a mentira. Não. Eu não posso ser baseado naquilo que eu fui ensinado. Se eu nascesse na Índia, eu estaria adorando a vaca, isso seria verdade para mim. Se eu nascesse na China, talvez eu estaria adorando Buda, e isso não quer dizer que é verdade.
Mas hoje, quando você nasce no Brasil, você não sabe se você é pentecostal, se você é católico, se você é neopentecostal. E cada um tem verdade diferente. Você precisa unicamente buscar na palavra de Deus. Qual que é a verdade para mim? Eu gostaria de te desafiar a todas as vezes que ler a Bíblia, você buscar a verdade. Senhor, eu quero entender a verdade sobre esse assunto. Pois no começo nós falamos que o Espírito Santo viria para te guiar em toda a verdade. Que Deus abençoe você. E essa verdade possa te libertar, possa trazer esperança para o seu coração. Gostaria de fazer uma oração final com você. Feche os seus olhos. Maravilhoso Senhor, obrigado porque o Senhor nos deu o teu Espírito para Ele nos guiar na verdade da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque embora tenha coisas que pareçam ser difíceis, elas têm significados que elas podem trazer esperança e pode nos livrar de muita coisa que podemos sofrer aqui nesse mundo. Te pedimos, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que ao lermos a Tua palavra nós possamos ser felizes, possamos ser bem-aventurados, por ter o conhecimento não só das Escrituras, não só da Tua vontade, mas o conhecimento do Teu caráter de amor e misericórdia. É o que te pedimos, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém.